Bruno, Oi, aproveitando que a aula não começou ainda, sobre a aula de hoje, você sabe que a gente vai ter o AB agora no domingo, então eu quero te fazer uma proposta. não pode ser indecente, hein? Não, não. Vamos lá. Espero que você tenha melhorado também. Oh, melhorei, graças a Deus. Obrigado pela A consideração. primeira, não, que isso. A primeira eu acho bem difícil de você conseguir cumprir, que é, sei lá, passar por cima das principais coisas mais cobradas em processo do trabalho. Eu acho difícil, sim, porque você não planejou isso. Sim. Mas a segunda coisa, que se não for possível a primeira, você dispense a gente da chamada e da questão. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o meio termo, porque nós já não tivemos aula semana passada praticamente porque eu estava passando mal. Eu, eu posso mencionar aqui alguns pontos que eu vejo que cai bastante. É a primeira fase, não é isso, Matheus? Eu posso fazer o seguinte, são 9 horas, né? Eu leciono o primeiro horário e dispenso do segundo horário. Ou seja, se vocês se comprometerem, eu dou até a aula até às 9h50. E aí, enfim, e pego esse primeiro ponto da aula e cito os pontos, né? Se alguém tiver alguma dúvida de alguma questão de processo do trabalho que queira tirar, eu tiro também. Então, eu vou citar aqui quais são os pontos que eu tenho costume de ver, que eu acho que cai com mais frequência. E se vocês, ou se algum de vocês quiserem manifestar, por exemplo, professor, explica esse ponto, a característica desse procedimento ou do outro. Aí eu posso mencionar para vocês com esse feedback. Mas eu posso aqui começar, enquanto os alunos vão ingressando, quais são os pontos que eu sempre vejo em questão, tá? E aí eu vou até as 9h50, e às 9h50 eu libero vocês e faço a chamada, e eu coloquei o estudo dirigido 5 e coloco lá depois como aula complementar um vídeo gravado da aula passada e do complemento dessa aula. Com isso você não perde a aula, você não perde conteúdo, quem quiser pode acompanhar isso depois lá, tá bom? Atende aí todo mundo, vê aí se atende o pessoal e me dê um retorno enquanto eu faço a primeira chamada. Ótimo, né? Então, vamos combinar assim. Eu faço a chamada, comento os pontos, faço a introdução no dissídio coletivo, faço a segunda chamada, e aí vocês se preparam para a prova, desejando aqui todo mundo uma boa sorte. Eu acho que essa é uma turma que vai ter um índice muito alto. Eu já mencionei isso em reunião, ou com alguns colegas, professores. Acho que vai ter um índice muito alto de aprovação na OAB nesse primeiro momento. Eu tenho confiança disso, tá? Ô, Bruno, deixa Oi. eu só te fazer uma pergunta. Eu posso, na hora que tiver oportunidade, tirar uma dúvida de direito do trabalho ao invés de processo? Você se incomoda? Não, não me incomoda não, pode sim. Então tá bom, muito obrigada.
apesar de eu ser, não ser muito fã de direito material, vocês já foram meus alunos, eu leciono basicamente processo, né? Mas se eu for possível, eu tiro dúvida sim, tá bom? Tá bom, obrigada. Nada. Ou alguém falou que o Álvaro tá pedindo para aceitar. Ele tem que pedir para entrar para eu aceitar, porque não tá aparecendo aqui para mim, não. Confirma lá se ele tá no link certo. Deixa eu ver aqui quais são as outras mensagens, senão eu me perco. Eu acho... Ô, Matheus, acho que você me mandou um WhatsApp, não? Eu vou olhar. É porque eu pus em dia as notas hoje. Então aí depois eu olho os e-mails, enfim, as dúvidas que estão surgindo aí. Tá ok? Mas eu acho que você me mandou um WhatsApp, né? Não era você, não? Ou eu tô confundindo? Foi? Tem uma outra. Deixa eu ver. Não foi só você que deu problema, não. Ah, a Mayra também deu problema, tá? Bruno, Oi. você podia, antes de começar a aula, abrir a oportunidade para quem não quiser a revisão se manifestar, porque já aconteceu na nossa turma de algo ficar combinado, aí depois aparece muita gente falando que não queria aquilo e tal, entendeu? Aí quem quiser se manifestar aí não é uma obrigação, né? Tá, vamos lá. O pessoal, Isabela, o seu é mais antigo, mas eu vou responder também, tá? Seu e-mail foi anterior. Esse. É porque primeiro eu tenho que colocar em dia as notas e depois eu vou analisando o que o pessoal manifestou. E pode ser um erro material, pode ser alguma coisa. Pessoal que está ingressando, deixa eu ver quantos alunos tem aqui. Acho que já tem um número razoável para se tomar uma decisão. O Matheus, acredito que em nome de um grupo de alunos, pleiteou que ele fez 2 pedidos, que liberassem da aula de hoje, liberasse da chamada e do exercício que a gente faz semanalmente. E além disso, que fizesse uma revisão sobre os pontos que eu tenho conhecimento que caem de processo do trabalho na prova da OAB. E aí eu não posso atender, né, a todos os pedidos da forma como foram feitos, mas eu posso fazer um meio termo. O que eu me comprometi é que eu daria esse primeiro horário, fazia a introdução de dissídio coletivo, para a matéria não ficar atrasada, faria a chamada, não teria exercício, e eu daria o primeiro horário e dispensava no segundo, porque vocês estão com a matéria adiantada. Mas também não poderia perder essa aula. A outra situação é no sentido de que eu posso, eu posso mencionar quais são os pontos que eu considero que são os pontos que mais caem na prova da OAB, do meu ponto de vista, e aí vocês vão tirando dúvida, vão perguntando se acharem pertinente, tá? Aí eu preciso que a maioria manifeste concordância, se pode ser feito assim, só você escrever concordo ou não concordo, para eu ter um feedback aqui, para não gerar problemas posteriores. Acho que a gente tem um número aí considerável, né, daqueles que estão logados na aula aí, nós tivemos um número considerável, então vamos fazer da seguinte forma. Vamos lá. Eu vou mencionar aqui o que eu acho que
que tem uma incidência. A primeira questão do processo do trabalho trata da competência. Então, eu sempre vejo isso o seguinte, lá na questão do artigo 114 da Constituição Federal, competência quanto à matéria, isso é importante, e a ampliação que isso ocorreu diante das emendas constitucionais, emenda constitucional 45, que trouxe aí, ampliou o rol de competência da Justiça do Trabalho. Então, esse é o primeiro ponto que eu considero para os senhores grande relevância. Aqui vou fazer um comentário, pode servir para a OAB, não sei se alcança esse tipo de questão, mas a questão das ações acidentárias serem de competência da Justiça do Trabalho. Ok? Acho que isso já está um pouco batido, mas fica aqui esse comentário. Então, eu começaria uma revisão pela competência em relação da matéria da Justiça do Trabalho. Então, esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto, que sempre cai, é a respeito dos procedimentos. Então, eu gostaria muito de mencionar isso com vocês, ó, procedimento ordinário, procedimento comum e procedimentos especiais. Dentro do procedimento comum, nós temos o procedimento sumário, sumaríssimo e ordinário. Sumário é conhecido como procedimento de alçada, sumaríssimo e ordinário. Aí a gente começa. Ordinário, não cabe a interposição de recurso ordinário, cabe só recurso extraordinário para o STF. Lembra disso? E a inconstitucionalidade quanto a isso? Não. Porque se devolve a matéria e ao duplo grau de jurisdição. Não esqueçam disso. Procedimento sumaríssimo. Lembrar, a audiência é única, numa única assentada. Há possibilidade de produção de prova testemunhal, mas elas não serão intimadas, serão comparecidas espontaneamente, no máximo de 2. Tá? Procedimento ordinário, nós estamos falando de um número maior de testemunhas, 3 testemunhas, a audiência pode ser cindida, ser fracionada a critério do juiz, as testemunhas, via de regra, comparecerão espontaneamente, no entanto, podem ser arroladas e serem intimadas. Lembrando o caso daquele rol lá das testemunhas do 477 do CPC, com aplicação subsidiária à CLT. São os pontos que eu gostaria de pincelar para vocês. O que não vai deixar de cair? Recursos, prazos contados em dias úteis, prazo para interposição, via de regra, no processo do trabalho é 8 dias. Aí vamos na sequência dos recursos. Recurso ordinário, ele possui devolução da matéria e análise probatória. Recurso de revista, direcionado para o TST, faz análise de dupla análise de admissibilidade. Uma feita pelos requisitos, pelo TRT, e a outra feita pelo TST. Lembrando que agora o recurso de revista tem a transcendência. Você tem que lembrar, transcendência jurídica, transcendência econômica e transcendência social. Recurso de revista. Nós temos a figura dos agravos. Nós temos agravo de instrumento que tem como objeto destrancar recurso. Nós temos agravo de petição, que tem o rol do 897. Me permitam só conferir se o artigo está certo, que você deve delimitar a matéria e delimitar os valores, caso seja esse o requisito a ser questionado. 896. Isso, cabe agravo. Agravo de petição e agravo de instrumento. Outra questão que eu vejo muito, no processo do trabalho, cabe execução de ofício de contribuição previdenciária. Ou seja, o Poder Judiciário vai executar de ofício contribuição previdenciária. Contribuição previdenciária de verba de natureza salarial discriminada na sentença ou em acordo. Se cair essa questão, você tem que estar afiado nisso. Fez um acordo na Justiça do Trabalho, na discriminação da verba, tem verba de natureza salarial, a Justiça do Trabalho executa de ofício. Ok? Outro ponto interessante.
As audiências, nos procedimentos comuns, as audiências, elas são audiências em que todos os incidentes serão resolvidos de forma oral na audiência. E aí você tem que lembrar, ordem da oitiva das testemunhas, contradita da testemunha, esclarecimento do perito e, o mais relevante, as alegações finais. São esses os pontos. Há uma sequência que se adota a mesma sequência do CPC para a audiência trabalhista. Outra situação relevante que eu queria tratar com vocês, que eu acho muito importante vocês lembrarem disso. Nós temos duas audiências no processo do trabalho, no rito ordinário. Nós temos o que denominamos audiência inaugural, nós temos a audiência de instrução propriamente dita e o julgamento, que também é uma audiência no rito ordinário. Lembrem, essa cisão pode ser feita pelo magistrado. A audiência inaugural, comparecimento das partes, ato solene do recebimento da contestação. Lembre-se do prazo para contestação, é até a audiência, a abertura da audiência inaugural. E dentro da audiência inaugural, ele recebe a contestação. Via de regra, ela é oral, podendo ser por escrito, mas a regra é oral. Então, eu tenho audiência inaugural, delimitação das provas que serão produzidas. Depois, audiência de instrução propriamente dita. Serão colhidas as provas orais. Por fim, audiência de julgamento. Aqui eu quero chamar a atenção. A audiência de julgamento, você já sai intimado da data do julgamento da audiência de instrução. Isso permite que, mesmo que você esteja dispensado do comparecimento das partes, o prazo para contagem de recurso, interposição de recurso, conta-se dessa data no dia útil subsequente. Você não será intimado da sentença. Por quê? Trata-se de uma audiência de julgamento. E isso interfere numa questão prática de contagem de prazo recursal. Esses são os pontos que eu acho mais relevantes aqui nesse momento. Alguém quer manifestar alguma coisa, tirar alguma dúvida, fico à disposição. Posso falar a minha dúvida? Mas não tem nada Claro. a ver com esses pontos que você falou, não, tem problema? Não. O que acontece? Eu não sei se eu tinha entendido errado, mas eu fiquei com dúvida em relação ao artigo 458 da CLT, que diz que a habitação integra o salário do empregado. Mas aí tem a súmula 367 do TST que fala que não integra. Aí eu fiquei na dúvida da diferença entre os dois. Você conseguiria me explicar isso, por favor? Deixa eu pegar o artigo 451. O contrato de trabalho é o 451 mesmo? É o 458. 458, eu tô ficando doido. Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário para todos os efeitos legais, alimentação habitual, vestuário, prestação in natura para a empresa, fosse contrato. Qual que é a sua dúvida? Estava mutado aqui. É porque no artigo 458 fala que a habitação integraria o salário, né? Uhum. Só que aí, na súmula 367, fala que não integra, sabe? Aí eu fiquei com dúvida na diferença entre os dois, a súmula e o artigo. É porque eu tinha feito um exercício disso, sabe? Que um falava que a habitação integrava e no outro considerava como a habitação não fazia parte do salário do empregado. Eu não tenho a súmula aqui. Mas se não me falha a memória, essa súmula, ela não estaria restrita a algum caso específico? Você quer que eu compartilhe a súmula para você ver? Gostaria.
Peraí. Eu posso dar pitaco? Claro. Eu acho que eu vi uma aula do CEISC sobre isso, Isabelle. Tá aparecendo aí? Sobre moradia integral, o salário do empregado, não é? Isso. Mas O que eu, pode falar. fiz- Não, desculpa. o que eu vi nessa aula hoje é que integraria se, por exemplo, Indispensável, não? isso, se o local de trabalho fosse longe, por exemplo, de um centro, aí para ter acesso àquele local de trabalho, ele teria que se mudar para uma localidade distante e o empregador fornece a casa. Aí, no caso, integraria ao salário dele o aluguel correspondente à casa que ele está vivendo. Sim. Na verdade, o termo indispensável da súmula é que traz a diferença. O Matheus explicou com mais detalhes, né? Mas aí a análise é feita o termo indispensável, isso que significa que eu já tive casos assim, eu vou contratar um trabalhador que ele é muito especializado, mas só que ele mora lá no Mato Grosso, eu trago ele para cá. E aí, essa habitação iria incluir o salário dele? Um valor correspondente, entendeu? Para ele viver aqui, quando essa... Sim, por isso a súmula trata, na parte dela, ela fala que é indispensável para a realização do trabalho. Ah, tá. Acho que agora entendi, então. É porque eu fiquei muito na dúvida na hora que eu fiz o exercício e eu não consegui distinguir o que tinha de diferente, assim, entre a súmula e o artigo. Sim, tá? Tá, joia. Muito obrigada. Porque aí ele teria que, é indispensável, é diferente, por exemplo, eu moro aqui, enfim, eu pago aluguel, querer incorporação da habitação para fim de lecionar, vamos dizer assim, tá? Show, muito obrigada. Tá? Queria aproveitar que a porteira do áudio está aberta e Uhum. fazer uma pergunta sobre algo que eu anotei aqui no meu... Eu vi, custos Não, da é perícia. outra coisa, isso aí é outra pergunta. Uhum. Eu fiz um resumo aqui sobre depósito recursal, isenção e pago pela metade. Eu fiz uma anotação que eu não consigo verificar na internet. Eu estava precisando da sua ajuda. A minha Vamos lá. OBS aqui foi: a massa falida deve recolher, mas caso não o faça, não terá seu recurso deserto. Sobre depósito recursal. Isso é muito interessante. Ela dispensa o recolhimento, é isso? Que você está com dúvida. Então, o que eu anotei aqui? Ela não está entre os casos de isenção de depósito recursal, mas o que diz a minha anotação? Se ela tem a obrigação de recolher, mas se ela não recolher, o recurso dela não vai ser deserto. É como se fosse Se ela aquela não situação da recolher, empresa. Por exemplo, todo mundo que vai abrir empresa tem a obrigação de registrar na junta, mas se não fizer isso, não vai ter consequência nenhuma. não, então, o primeiro que você tem que olhar é o 899, parágrafo 10º, quer ver? 899, deixa eu pegar aqui, 899, a primeira referência que você tem que ter é o 899. Alguém me ajuda aí, que eu não estava preparado. São isentos dos depósitos recursal os beneficiários da assistência judiciária gratuita, as entidades filantrópicas e as empresas de recuperação judicial. Aí você está dizendo para mim assim, ó, na verdade a gente está diante da massa falida, né? Não seria uma aplicação? Bruno, olha só, o Igor Ah, ajudou a gente aí, colocou a súmula que fala isso. Não ocorre deserção de recurso de massa falida por falta de pagamento de custas ou depósito do valor da condenação.
Parece que é o entendimento do TST, não tá no código. Inclusive, se não me engano, saiu uma matéria no site do TST, não sei se 2020, em que ela estendeu para as custas, e não só o depósito recursal, tá? E tem a súmula 86, enfim, aí vai, dentro desse aqui, ó, do conceito de recuperação judicial, complementando aí a ajuda que o Igor deu para gente. Depois vai aí a leitura dessa lei, você já deve ter trabalhado com ela com o professor Buda. Agora, vamos lá. Aqui, ó, sobre as custas, a parte sucumbente no pedido, mas vencedora no mérito da perícia. Eu considero que a resposta seria que o juiz pode optar pelo sucumbente na perícia, por causa da interpretação literal, ou que o Estado faça o pagamento. No caso, eu responderia que seria o sucumbente na perícia e não o sucumbente no pedido. Porque o sucumbente no pedido já irá ser incluído para o cálculo de honorários sucumbenciais. E aí você estaria gerando uma duplicidade. E se não me engano, a gente já tem um posicionamento do Bezerra Leite sobre isso. Depois dá uma pesquisada aí sobre o livro, a doutrina do Bezerra Leite quanto a isso. Isso, o que gera o pagamento seria a sucumbência da perícia, e não o pedido. Porque o juiz, aí é um raciocínio, né? O juiz não está adstrito ao laudo pericial. Vou também me socorrer aqui, acho que é o 794. Deixa eu só ver aqui. Isso, que a regra seria a sucumbência na perícia. Ok? Não, não é 700. Mais alguma dúvida, pessoal? Que eu quero passar só uns pontos aqui para vocês. Setecentos e oitenta e nove. Acho que é isso. 789. Mais algum ponto que vocês queiram? Ó, quais são os pontos que eu tenho anotado que são de maiores incidência nas provas de primeira fase? Execução, audiência. Ó, para vocês, em números de questões, quantidade de questões, Fundação Getúlio Vargas. Audiência, provas, recursos, procedimento sumaríssimo, competência em relação à matéria, e aí vem o que o Matheus colocou aqui, honorários, acordo, muita atenção à questão da recorribilidade do acordo, tá? Se aplica ao CPC quando entra com ação revisional ou seria ação rescisória, tá? Muita atenção com essa diferença.
Despesas, eu acho que um ponto que vai cair muito é a questão dos honorários. O beneficiário da assistência judiciária gratuita não estaria suspensa a exigibilidade de honorários quando ele tiver créditos que comportem o pagamento, tá? Então, eu acredito. E aqui, o Laís e Matheus, na parcial também. Laís e Matheus, a dúvida de vocês, ó, 790B, parágrafo e parágrafos. Diz assim, ó, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiária da assistência judiciária gratuita. Ok? Não tem obtido. Aí, o 790B, parágrafo 4º, tá? É importante para a leitura de vocês. 791A, parágrafo 4º, também. 791A, parágrafo 4º. Também são pontos que eu considero que vão cair aí. Prazo, também você deve analisar. Direito coletivo, eu vou fazer uma menção aqui agora aos dissídios coletivos, mas acho, se cair, é algo inusitado, tá? E são esses os pontos que eu acho que são pertinentes. Então, só para repassar, para ficar aí registrado, audiência, provas, recurso, procedimento, principalmente o sumaríssimo, despesas processuais, honorários advocatícios, são os que eu considero aí pontos relevantes. Não, quando ele for originário do segundo grau. Era essa a sua dúvida? Seu microfone tá desligado, Bruno. Olha, eu falando igual bobo aqui, tá desligado? Bom, deixa eu só. Eu só vou dar sequência aqui ao dissídio coletivo, e aí eu. E fica também como uma revisão, porque a gente acaba esbarrando na competência lá do 114, tá? Uma outra coisa que eu não falei, mas aí é ligado ao direito material, é a exceção de incompetência territorial, lá do 651. Até achei que ia surgir alguma dúvida do 651, seus parágrafos. Depois dei uma lida nele, que eu não mencionei aqui, mas eu acho um artigo importante para questões fechadas aí, tá? Questão de competência aí. A regra da competência do local da prestação, quando for viajante naquela sequência. Dê uma analisada com calma aí, para a gente poder, se tiver alguma dúvida, vocês me falam. Bom, e aqui, pessoal, a gente começa com o dissídio coletivo. O que é um dissídio? O dissídio é uma ação trabalhista, num litígio. A gente vem até agora estudando no processo do trabalho os litígios, os dissídios individuais. Agora a gente estuda os dissídios coletivos. O que são os dissídios coletivos? Como que eles... Deixa eu só... Não está apresentando o material, não, tá?
Não? Ô, Matheus, eu coloquei aqui uma referência da doutrina, que é uma cópia da doutrina, sobre a pergunta que você me fez. Vê se vai aparecer agora, pessoal. E se ele vai passar? Passou aí? O que que são os dissídios coletivos? O que que nós temos na ação de dissídio coletivo que a torna especial? Quais são as características da ação de dissídio coletivo que as tornam especial? Primeira coisa é que existe o comum acordo. Significa, então, que para eu submeta ao Poder Judiciário um dissídio de natureza coletiva, tem-se um requisito do comum acordo. Significa que o autor e o réu, eles têm que estar de acordo, e esse acordo tem que ser expresso para que eu submeta esse dissídio ao Poder Judiciário. E que esse requisito do comum acordo, para alguns doutrinadores, torna-se um requisito impossível de ser alcançado. Por quê? Quando a gente fala de dissídio coletivo, é porque, de um lado, eu tenho representante de uma coletividade, do outro, representante de outra coletividade. Isso significa, muitas das vezes, que, de um lado, eu tenho uma entidade de classe dos empregados e, do outro, uma entidade de classe dos empregadores. E aí, elas estabelecem negociações, elas estabelecem relações através de convenções coletivas. Isso significa que elas estabelecem acordos, elas estabelecem convenções. Vocês devem ter estudado isso com a professora Aline. Quando gera um impasse nessa negociação, nessa autocomposição, é necessário que eles entrem em acordo para submeter isso ao Poder Judiciário. Agora você há de convir comigo que com a revogação da súmula 277, e aí eu vou falar dela mais para frente, a súmula 277 ela foi revogada. Ela trazia um conceito para a gente sobre a ultratividade. Deixa eu só confirmar. Deixa eu só confirmar se é essa mesmo. Eu acho que é essa mesmo, 277. Ela trazia uma ultratividade. Significa o quê? Imagine que eu tivesse um acordo coletivo. Esse acordo coletivo, ele tem um prazo, uma validade. Quando ele se encerra, há necessidade de se estabelecer uma negociação para essas categorias. Se as negociações não ocorressem, ou seja, se as negociações se emperrassem, não houvesse negociação, houvesse uma intransigência de uma das partes, nós tínhamos o conceito de ultratividade. Significa que parte daquele acordo tem ultratividade. Tem o quê? Tem efeitos para além do seu vencimento. Isso era uma ferramenta que permitia que as partes estabelecessem negociações principalmente para rever cláusulas dessa convenção coletiva. Com a queda da ultratividade, é muito comum, quando vai se estabelecer uma negociação entre uma entidade sindical e a outra, há um impasse. Pum, instaurou um impasse, nós não temos mais o quê? Uma autocomposição. O que acontecia? Havia uma ruptura da negociação. E muitos de vocês já viram uma ruptura de negociação. Qual o exemplo clássico de uma ruptura de negociação, pessoal? Alguém quer falar aqui? Vocês estão afiados aí para a OAB? Qual o exemplo clássico de ruptura de negociação coletiva? Alguém que está aí prestando atenção? Greve. Isso, Igor. O Igor está afiado, hein? Vai fazer segunda fase de trabalho, Igor? Os caminhoneiros, greve dos caminhoneiros. Metroviários. Agora o Igor deve ter lido isso, estou brincando, Igor. Eu li agora, no intervalo, que
Os gari entraram em greve, os gari, porque emperrou a negociação de vacina para eles, como atividade essencial nesse momento de pandemia, e eles não foram inseridos e entraram em greve. Então, um exemplo clássico é a ruptura dessa negociação, é a greve. Então, o Poder Judiciário criou uma barreira, dizendo o seguinte: vocês estão em impasse, mas para submeter ao Poder Judiciário, há necessidade de uma concordância. O que aconteceu muitas das vezes? Não há concordância de uma das partes. Por quê? Uma parte pode estar sendo beneficiada com esse impasse. E aí não se submete mais ao Poder Judiciário, ou seja, gerou uma aberração, porque você precisa da concordância daquele que não quer negociar. Você precisa que ele concorde para você submeter isso ao Poder Judiciário. Isso gerou, então, uma aberração. E eu falo isso com muito orgulho. Num ano que eu distribuí um dissídio coletivo, até hoje, que eu atuo em entidade de classe como advogado, que gerencia essa parte, eu submeti uma única vez um dissídio coletivo, uma ação de dissídio coletivo. Distribuí uma única vez. E foi por um impasse gerado por uma das quebras desse comum acordo. Aconteceu da seguinte forma: a entidade de classe patronal não queria negociar o reajuste salarial, queria um índice abaixo do inflacionário, e isso foi negociando por mais de um ano e meio. Depois de um ano e meio que tinha vencido a convenção coletiva, se estabeleceu um impasse. Ficou notório para a entidade que eu advogo, para eu advogar, que esse impasse era proposital. Por quê? Sem a concordância da outra entidade, nós não poderíamos submeter ao Poder Judiciário, exceto quando houvesse uma ruptura definitiva, que muitos de vocês aqui responderam, que é a greve. Ou seja, nessa negociação, a categoria profissional estabeleceu uma greve. Quando ela estabeleceu uma greve, eu pude submeter, aí eu distribuí a ação. Quando eu distribuí a ação, o primeiro requisito de admissibilidade desse dissídio, porque primeiro você tem uma audiência de conciliação, e nós vamos ver essa audiência mais para frente, não houve acordo nessa audiência. Quando chegou logo em seguida, o que ocorreu foi que a greve, como uma das rupturas da negociação, autorizou a quebra do requisito da concordância da parte contrária. E dentre o tribunal naquele ano recebeu 3 dissídios, os 3 foram extintos sem resolução do mérito, porque havia carência de um dos requisitos. Qual requisito? O da concordância da outra parte, e o único que foi a julgamento foi o nosso. E por um orgulho muito grande, ele foi julgado parcialmente procedente. Naquele ano a inflação foi de 9,6, e nós obtivemos, com o efeito retroativo, uma inflação de 9 pontos percentuais. Ou seja, a categoria foi atendida. Um dos casos raríssimos, se não me engano, foi matéria dizendo que era o único que foi apreciado o mérito naquele ano. Por quê? Justamente porque havia necessidade de concordância mútua para submeter ao Poder Judiciário. Isso, a doutrina critica que geraria uma ofensa direta à Constituição, porque você estaria criando uma regra que geraria o quê? Afastaria ou quebraria a inafastabilidade de submeter essa matéria ao Poder Judiciário. E aí, eu coloco para vocês essa parte do slide que reproduz a doutrina, como eu estou dizendo, que fala sobre a greve como sendo um mecanismo capaz de romper esse requisito do mútuo consentimento. E aí ele diz que a greve citada como um meio de autodefesa, né? Um instrumento de pressão econômica que os trabalhadores têm para submeter aí as questões de negociação, tá? E aí esse conflito, nós vamos ainda analisar, vou passar aqui. A gente tem diversos conflitos que podem ser submetidos ao dissídio. Natureza jurídica, a gente tem natureza econômica e natureza
mista. Então, eu volto aqui, só para a gente já encerrando, eu tenho natureza econômica, natureza jurídica e o dissídio de greve, que é esse que eu mencionei para vocês, e a gente vai trabalhar com cada um deles, lembrando que a greve ela tem que ter requisitos, ela não pode ser uma greve surpresa. Depois eu conto um caso em que se estabeleceu uma greve de uma categoria, que eu entrei com os mandados de segurança e foram julgados improcedentes a ação por não respeitar a lei de greve, que é essa que está aí no slide para vocês. Tranquilo? Então faço essa introdução, faço a chamada e já libero vocês. Alguma dúvida, pessoal? Alguém quer tirar mais alguma dúvida? Que dia que é a prova? É domingo agora. Eita, mas hoje é terça-feira ainda, hein? Uai, mas a gente tem que estudar, uai. Tá certo, tá certo. Bom, tô ficando muito bonzinho. Continue assim, viu? Vai chegando, as turmas vão chegando no final, aí os professores, eu tô vendo a professora Aline Coração Mole, que tá que joga trabalho para frente, trabalho para frente, trabalho para frente. Ela não era assim, tá muito boazinha. Aí você Alguém, pode aprender com ela. alguém escreveu, deixa eu ver. Eu acho que foi, não sei se foi a Lorena ou foi a Isabela que escreveu Fada Sensata. Eu tô gostando de ver a Aline. Virou A Aline Fada faz a gente Sensata. usar o silogismo e escrever à mão. Como é que você pode falar que ela é coração mole? Ela não é mais a mesma. Mas enfim, vamos lá a chamada, pessoal. Vamos lá. O pessoal que for respondendo presença pode sair. Fique à vontade, uma boa noite, bons estudos e boa prova. Já me despeço aqui. Vamos lá. Adjane, Aloísio, Álvaro, Amanda, Anderson, Anne, Bruna Passarotto, Bruno Carlos, Débora Luiz, Denise Peng, Jaylaine, Fabiola, Fernanda Barroso, Flávia, Gabriel, Gislaine, Igor, Isabela Guiducci, Isabelle Trevisano, Kelly, Larissa, Laira, tudo Laira bem? presente. Laís Pacheco, Leonardo Peluso, tá com bastante falta, hein, Léo? Lorena, Mayra, Cristina, Mariana, Mariana Gravina, Matheus Rodrigues, Matheus Braga, Paloma, Pedro Segueto, Pedro Araújo, Priscila, acho que a Priscila também está com bastante falta. Rafael Moreira, Raíssa, Renata Santos, Rodrigo, Stephanie, Thales, Sofredor, Thalita, Thaís Marçal, Tiago Arruda, Viviane e o Washington. Eu coloquei presença. Mais uma boa noite. Até mais, pessoal. Tchau.